A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. E nós queremos te ouvir nessa noite, Santo Deus. Não só queremos, nós precisamos te ouvir. Então, no nome de Jesus, fala com cada um de nós. Em o nome santo do Senhor Jesus, amém. Daniel capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor aqui nos diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o Joaquim começou a reinar em 608 a.C., então aqui é 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem já os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses jovens, portanto, vários outros jovens da linhagem real, entre todos aqueles jovens lá, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, a saber, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Hananias passou a se chamar Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Você se lembra, domingo passado nós ouvimos sobre o contexto dessa história aqui. A Babilônia agora era a maior potência mundial e eles, como potência mundial, formando o império, estavam dominando sobre vários reinos. Chegou o momento então deles dominarem sobre Israel. Aqui em 605, o primeiro movimento foi um movimento estratégico. Não deu certo em 605, eles voltaram em 597, não deu certo, aí depois em 586 eles vieram e devastaram Israel por completo. Não era esse o plano inicial. Quem é que quer dominar sobre ruínas e sobre mortos? A intenção era dominar de forma pacífica, para que nada fosse destruído no país dominado, para que as pessoas não morressem. Afinal de contas, ali estavam os escravos, ali estavam os pagadores de impostos. Que graça tem você dominar sobre um país queimado, destruído, em ruínas? Que graça tem você dominar sobre pessoas que morreram e que não vão te trazer o fruto do trabalho? Então, 20 anos antes da destruição, a destruição aconteceu em 587 para 586, lá em 605 a tentativa foi estratégica. Nabucodonosor pegou a juventude da linhagem real, portanto os jovens lá da aristocracia, filhos de reis, filhos de primeiros ministros, filhos de generais, tinham que ser jovens, os melhores daquela linhagem aristocrática. Tinham que ser jovens muito inteligentes, que tivessem uma bagagem de conhecimento muito vasta e que eles já estivessem nesse processo formativo, para que eles então tivessem aptidão para aprender agora uma nova cultura, uma nova língua.
Então, jovens que já estivessem nessa fase educacional, em avançada fase educacional, eles teriam vantagem. E eles, então, se sendo submetidos a esse processo fora de casa, aprenderiam bem mais rápido, seriam formados bem mais rapidamente do que aqueles que estivessem ainda na infância. Então, Nabucodonosor mandou que se buscasse lá em Jerusalém, lá em Israel, os jovens da elite, e eles então fossem levados lá para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles foram formados não mais na cultura de Israel. Eles já tinham a cultura de Israel. Agora eles seriam formados na cultura da Babilônia. A intenção era: nós vamos entrar nas mentes, nos corações desses jovens. Nós vamos fazer com que eles amem a Babilônia. Nós vamos fazer com que eles fiquem encantados com a Babilônia. E aí nós vamos pacificamente tirar o amor deles por Israel dos seus corações. Nós vamos tirar a devoção deles, que eles têm pelo Deus de Israel, dos seus corações. E nós vamos substituir Israel, nós vamos substituir a palavra do seu Deus, nós vamos substituir o Deus deles pela Babilônia, pela cultura da Babilônia, pelos deuses da Babilônia. E assim, então, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, eles serão adultos, e eles chegarão na idade de governar. Nós vamos então pegar esses jovens israelitas, e vamos levar eles de volta lá para Israel, e nós então vamos colocar eles no trono de Israel, e eles serão o rei, eles serão os ministros, eles serão os generais. Eles terão sangue israelita, eles terão a linhagem israelita, o povo de Israel vai reconhecer como filhos deles e, portanto, legítimos herdeiros daqueles postos de comando, mas porque eles serão formados aqui na Babilônia, as suas mentes e os seus corações serão caldaicos, serão babilônicos. Então, sem espada, sem fogo, sem morte, nós, a Babilônia, vamos dominar pacificamente sobre Israel, a partir dos seus corações, a partir das suas mentes, a partir da formação cultural, a partir de nós enxertarmos, inserirmos nos corações desses jovens que lá já serão adultos a Babilônia, tendo eliminado por inteiro do interior deles Israel e o seu Deus. Entre aqueles jovens da aristocracia que foram levados de Jerusalém lá em 605 para a Babilônia, estavam 4 que ganham destaque aqui no livro de Daniel: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como fazia parte do projeto que eles amassem a Babilônia, obviamente que o rei não ia maltratá-los, porque se ele dá para eles cadeia, masmorra, trata eles a pão, água e chicote, o rei alimentaria o ódio deles por Israel. E eles então seriam sempre revoltosos, seriam sempre rebeldes. E uma vez que fossem devolvidos a Israel, eles estariam muito bem capacitados, não a honrar a Babilônia, mas a levantar Israel com fúria, e agora mais munidos, mais bem qualificados, usando as armas do inimigo contra o próprio inimigo. Então, nada de cadeia, nada de pão e água somente, nada de masmorra, nada de sofrimento. A ordem era clara: coloca eles nas melhores casas, traga eles para os palácios da Babilônia, dê para eles, sabe, eu sou o homem mais poderoso do mundo, os melhores chefes de cozinha do mundo estão à minha disposição, a mesma comida que vocês vão fazer para mim, ofereçam para eles comerem assim, e eles vão amar a nossa comida, eles vão se esquecer, é para eles se esquecerem de Israel, de tudo que eles receberam dos seus pais até aqui, é para eles serem gradativamente tornados em babilônicos. Serão israelitas porque eles têm linhagem israelita, eles têm sangue israelita, mas as mentes e os corações não mais o serão. Coloca a nossa cultura neles, coloca a nossa língua, eles vão aprender a nossa língua. Quando eles voltarem para lá, Israel não vai mais falar hebraico, Israel vai falar
aramaico, a língua franca. Eles vão falar a língua que nós falamos aqui, para que então facilmente, tranquilamente nós dominemos sobre eles. E eles vão ser instruídos por 3 anos na faculdade, na Universidade Federal da Babilônia. Depois de 3 anos, eu próprio, o rei, vou submetê-los a uma sabatina, a um vestibular. E aqueles que ganharem as melhores, conquistarem as melhores notas, esses vão trabalhar para mim no meu palácio. E eles vão aprender a nossa forma de governar, a nossa forma de administrar, a nossa forma de fazer guerra, porque tudo isso será necessário. Daqui a 15 anos, tudo isso será útil daqui a 20 anos, quando nós vamos transformar Israel em Babilônia. Essa era a estratégia. Daniel, Hananias, Misael e Azarias chegam lá na Babilônia e começam a receber esse tratamento. Engraçado, eu fui arrancado lá de Jerusalém, vim para cá achando que eu ia morrer aqui, né? Eu estava achando que eu ia vir aqui para ser colocado aqui numa pedreira para trabalhos forçados. Aí eu sou trazido para um palácio, eu sou colocado na melhor universidade do mundo, me são oferecidas as melhores comidas, o melhor vinho do mundo. Enfim, isso aqui é uma prisão ou isso aqui é uma promoção? Acontece, meus irmãos, que no mundo as aparências sempre enganam. Sempre desconfiem de banquetes que são oferecidos no mundo. Sempre desconfiem dos palácios do mundo. Sempre desconfiem. Sempre desconfiem da cultura do mundo. Daniel foi convidado em Jerusalém para vir para a Babilônia? Não. Ele foi arrancado à força da casa dos seus pais. Uma vez estando na Babilônia, se Daniel sentisse saudade de casa, ele tinha liberdade para deixar os palácios da Babilônia e voltar quando ele quisesse para visitar os seus pais nas férias da faculdade em Jerusalém? Não. Portanto, não tinha nada de palácio aqui. Era uma prisão disfarçada de palácio. Quando o banquete do rei da Babilônia é colocado diante de Daniel e dos seus amigos, eles começam a olhar para aquelas comidas ali e eles começam a ver que naquela mesa tão bem preparada, tão bem montada, ali estava cheio de alimentos que aparecem proibidos lá em Levíticos 11. E que se eles comessem aquelas coisas ali, eles estariam pecando contra a dieta imposta por Deus para o seu povo. Então, se eles comem muitas daquelas comidas que estavam ali naquele banquete, eles pecariam contra o seu Deus. Então, parece um banquete, mas na verdade isso aqui é tentação. E não se iluda, Misael, Azarias, não se iludam, meus amigos, porque aqui nesse mundo em que nós vivemos, não há distinção entre espiritual e material. Esse negócio de distinção entre mundo espiritual e mundo material, isso é coisa pós-iluminista, coisa de 300, 400 anos para cá. Antes disso, sempre, em todas as culturas, em todas as épocas, no mundo todo, o espiritual sempre se misturou ao material. Então, ainda que fosse uma cultura extraordinária, uma incrível formação em artes militares, matemática, filosofia, os deuses da Babilônia estavam todos eles envolvidos em toda a formação naquela universidade. Então, era um conhecimento top de linha do mundo, mas era pagão. E não tinha nada a ver com a palavra do Deus de Daniel e dos seus amigos. Não tinha nada a ver com a cultura, com o conhecimento entregue para eles, pelos seus pais, lá na primeira formação, lá pelos seus professores em Israel. Era algo completamente pagão. Portanto, eles estavam ali sim, numa prisão, sendo tentados diante de uma cultura que, se nela eles mergulhassem, eles abandonariam o seu Deus e o projeto maligno do inimigo neles se concretizaria com toda certeza. Aí você pensa diante desse desafio, um desafio para 3 anos. Serão 3 anos tão difíceis. Amigos, nós temos que suportar. Serão 3 longos anos, mas a gente vai conseguir, porque aí depois dos 3 anos,
a gente faz alguma coisa, a gente tenta se libertar, a gente tenta voltar para lá, quem sabe não vem um outro império e domina sobre a Babilônia. Nada. Eles viveriam ali 70 anos. Daniel, seus amigos, eles chegam ali por volta dos seus 15 anos, 70 mais 15. Daniel, Azarias, Misael, eles sabiam, a gente vai morrer aqui. Toda a nossa vida vai acontecer aqui. A menor parcela da nossa vida nós vivemos na casa dos nossos pais, adorando o nosso Deus lá no templo, andando pelas ruas em Jerusalém. Tudo que nós fizermos aqui para frente, se nós nos casarmos, se nós tivermos filhos, se nós trabalharmos, se nós formos ganhar dinheiro, tudo vai ser aqui, nós vamos morrer aqui. A nossa vida daqui para frente será nesse contexto. Então, meus amigos, nós vamos ter que tomar uma decisão, e não é uma decisão para os próximos 3 anos, é uma decisão para a vida. Como é que nós vamos viver na Babilônia? Que tipo de vida nós viveremos na Babilônia? O que é que a gente vai fazer durante esse nosso restinho de vida aqui, nesses próximos 70 anos, sem nunca podermos voltar lá para Jerusalém? E eles então teriam que escolher se isolar completamente da Babilônia ou se contaminar com a Babilônia. O que fazer? Nós vamos emburrar, apelar, e aí eles já matam a gente aqui nesse primeiro momento, vamos nos isolar, ou a gente então, foi Deus, o profeta Jeremias estava falando que foi Deus quem levantou a Babilônia, então foi Deus quem nos trouxe para cá, e se foi Deus quem nos trouxe para cá, a responsabilidade é dele. A gente mergulha então nessa cultura, a gente vai se esbanjar com esses banquetes, e a gente vai armar acampamento mesmo nesses palácios, e a nossa vida será a de babilônicos mesmo. Isolamento ou contaminação? Qual seria a sua decisão? Você pensando aqui numa história que aconteceu há 2.600 anos, é fácil pensar o que eu faria lá há 2.600 anos. Só que essa decisão é cobrada de você hoje. Hoje. Amanhã você vai ter que decidir isso aqui. Eu vou me isolar ou eu vou me contaminar? Terça-feira você vai ter que decidir isso aqui. Você vai acordar quarta-feira, você vai ter que decidir isso aqui. Eu vou me isolar ou eu vou me contaminar? O que você está fazendo nesses anos anteriores, até aqui? Você está se isolando ou você está se contaminando? É bonito, todo mundo. Eu me isolaria. Não, amanhã eu vou me isolar. Tem preço para isso? Há custos para isso? Isso era tão complicado que alguns optaram se isolar. Nós temos um salmo na Bíblia que relata a experiência desses que tentaram fazer de tudo para não se contaminar com a Babilônia. Salmo 137. Algumas partes desse texto. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião, Israel. Ali nos salgueiros, naquelas árvores, ali nós penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções lá de Israel, lá do que vocês cantavam para o Deus de vocês, lá no templo do Deus de vocês. Como nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, que eu nunca mais saiba dedilhar um instrumento se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se me grude ao céu da boca, que eu nunca mais tenha voz, que eu nunca mais consiga cantar um cântico só, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Alguns se isolaram. Outros, no entanto, se envolveram tanto com a Babilônia que nem quiseram retornar para Jerusalém depois. 70 anos depois, quando então a Babilônia caiu, a Pérsia subiu ao poder, o Ciro mandou que os israelitas voltassem para reconstruir Jerusalém, uma turmona daqueles que estavam lá, amigos de Daniel, disseram: o quê? A gente está sendo tão bem tratado aqui na Babilônia.
a casona que eu construí, olha a minha carreira aqui no governo da Babilônia, eu me casei aqui com uma mulher da Babilônia, meus filhos nasceram, foram criados aqui. Voltar para... Como é que está Jerusalém? Em ruínas. É voltar para reconstruir. Vai ser fácil? Não, tem muitos inimigos no caminho, os samaritanos estão lá, nunca deixaram de nos odiar, é começar a construir, eles farão oposição. Vai ser algo sofrido mesmo. Mas é a reconstrução de Jerusalém, gente. É a reconstrução da terra do nosso Deus. Se vocês esqueceram, é a terra da promessa. Não, mas foi Deus quem nos trouxe aqui para a Babilônia, é Ele quem está nos abençoando aqui. E se tornaram babilônicos mesmo. Sangue de judeu, linhagem judaica, mas babilônicos na mente, no coração e na vida. Se isolaram e nunca mais quiseram voltar para Jerusalém. Qual desses estavam certos? Os que se isolaram ou os que se contaminaram? Quem é melhor para avaliar, se não aquele que os levou para lá? Deus. E depois que Deus os mandou para lá, Deus mandou uma carta através do profeta Jeremias, instruindo eles sobre como eles deveriam viver na Babilônia. E a carta do profeta Jeremias, está lá no capítulo 29, depois você pode ler, ela trazia as seguintes instruções. Vocês vão passar 70 anos aí, vocês não vão voltar agora. Então, quem chegou aí com uma certa idade vai morrer aí, quem chegou mais novo, raramente alguém dessa primeira geração vai voltar para lá. Então, como a vida toda de vocês vai acontecer na Babilônia, vivam normalmente na Babilônia. Daniel, vai para essa faculdade. Daniel, vai aprender essa língua. Daniel, vai estudar essa cultura. Seus amigos também. É para vocês se formarem, e se formarem com honras na Babilônia. Mas mantenham-se fiéis a Deus na Babilônia. Não é para vocês se tornarem babilônicos. Não, apesar de aprender a cultura dos babilônicos, que está completamente envolvida, influenciada pelos deuses da Babilônia, não é para vocês serem absorvidos por essa... Vocês vão absorver a cultura, mas a cultura não é para ela absorver vocês. Mantenham-se fiéis ao Deus de Israel dentro da Babilônia. E mais do que isso, um passo alto diante dessa postura: sejam bênção na Babilônia. Então, nada desse negócio de pendurar as harpas, nada desse negócio de que minha língua se prega ao céu da boca, nada de que a minha mão se resseque, eu nunca mais toco um instrumento. Os ímpios estão pedindo para vocês cantarem músicas que vocês cantam para adorar a Deus. A porta para a evangelização está aberta. Os ímpios estão pedindo para vocês para cantarem a música do Deus. Os ímpios estão pedindo para vocês recitarem o evangelho, e vocês vão pendurar as harpas, vocês vão guardar as Bíblias. Nada de se isolarem, mas também nada de serem absorvidos. E também não se esqueçam de Jerusalém, não se esqueçam do seu Deus. Fiquem aí durante todo esse tempo, vivendo normalmente, mantendo-se fiéis ao Senhor, sendo bênção nesse lugar, mas crendo, confiando e desejando, se não for para vocês, para os filhos de vocês, para os netos de vocês, haverá salvação. Porque um dia eu me levantarei, tirarei vocês aí de volta, com os corações, mentes transformados, libertos. Veja bem, Deus leva eles para a Babilônia para purificá-los da idolatria, e insere eles no contexto idólatra. É na fornalha que Deus nos forja. Nós não somos forjados na geladeira. Nenhum metal precioso é refinado no gelo. O refino, ele sempre acontece na fornalha, no fogo. É num contexto de idolatria. Vocês serão formados num contexto de idolatria, numa cultura, num lugar completamente distinto, diferente daquilo que eu tenho, quero e que é para vocês. Mas aí vocês, nesse contexto tão perdido, vão entender como é superior o Deus de Israel. Vão entender quão superior é a lei do Deus de Israel. Quão superior é a vida de alguém que serve ao Deus de Israel
em contraposição a qualquer idólatra, a qualquer um que serve a qualquer um outro Deus no mundo. E eu me lembro das palavras do Senhor Jesus aqui. É muito parecido com o que o Senhor Jesus disse lá na oração sacerdotal, como o Senhor Jesus, parece que o Senhor Jesus, ao orar por nós, lá no capítulo 17, ele estava lendo uma parte da carta do profeta Jeremias. Pai, eu não peço que o Senhor tire eles da Babilônia. Livra eles do mal, mas não tira eles da Babilônia, não. Portanto, quando o Senhor Jesus faz a oração sacerdotal, em João 17, ele está falando assim, para mim e para você, se é que somos discípulos de Jesus, viva normalmente no mundo, mantenha-se fiel a Deus no mundo, seja bênção no mundo e aguarde a salvação de Deus no mundo. Oração do Senhor Jesus, por mim e por você. Portanto, resumindo a vontade de Deus para Israel na Babilônia, resumindo a vontade do Senhor Jesus para nós na nossa própria Babilônia, vivam socialmente na Babilônia, sendo bênção na Babilônia, sem se contaminarem com a Babilônia. O Senhor Jesus usou outros dois elementos para ilustrar isso. Na Babilônia, sejam sal e luz. Sejam bênção onde estiverem e sejam diferentes. O sal que não se perde, não se mistura. Uma luz que é colocada no lugar certo da casa para afugentar as trevas. Eu quero vocês como sal misturados à podridão. Eu quero vocês como luz num lugar de destaque. Sejam vistos como discípulos meus. No mundo fétido, exale o bom perfume de Cristo. Para que Deus, brilhando através de nós, seja conhecido por aqueles que não o conhecem. Daniel e seus amigos, eles souberam discernir e lidar muito bem com uma tricotomia que categoriza tudo aquilo que nós podemos fazer aqui nessa vida. Discernir é saber separar. E aí lidar bem é eu separo e agora eu administro bem. Porque só discernir não é suficiente. Eu sei separar uma coisa da outra, mas eu não sei lidar com isso depois. Não, eles souberam separar uma coisa da outra, mas também souberam lidar muito bem com essas distinções que eles fizeram. Quando eu estou falando sobre essa tricotomia, eu estou pensando em sagrado, secular e... qual a terceira palavra? Profano. Tudo o que nós fazemos se encaixa em uma dessas categorias. Tudo que nós fazemos, tudo que você faz. Trabalho, a forma que você assiste televisão, a forma que você vive o seu casamento, a forma que você instrui seus filhos, a forma com que você vive a vida na igreja, tudo que nós fizermos vai se encaixar em uma dessas três categorias. Você sabe discernir, né? O que é sagrado do que é profano. Aqui nós não temos dificuldades. Sagrado é aquilo que explicitamente honra a Deus. Nós acabamos de cantar cânticos que quando foram escritos, quando foram compostos, o propósito era usar isso aqui para louvar o Senhor. E mais, foram escritos para serem cânticos congregacionais. Vai servir tanto para eu louvar o Senhor quando eu estiver tomando banho, fazendo comida, indo para o trabalho, quanto também eu vou poder me reunir com os meus irmãos num culto público e nós vamos juntos cantar para o Senhor. Músicas sacras. Música sacra. Você sabe que quando você está lá na sua casa lá e você organiza a sua agenda e abre a sua Bíblia, se ajoelha para orar ao Senhor e ler a palavra, o sagrado está ali. É um ato sagrado. E esse deve ser o nosso estilo de vida. Nós fomos chamados para viver no sagrado. Não apenas passear pelo sagrado. Não apenas visitar o sagrado, mas viver no sagrado. O véu se rasgou. Nós não entramos na sala do trono, nós vivemos na sala do trono. Nós não entramos e visitamos, às vezes uma vez por mês, a mesa da comunhão. Não, nós estamos assentados diante da mesa da comunhão. Nós estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais. A nossa vida, portanto, ela deve ser percebida e praticada nessa perspectiva, no sagrado, não apenas um lugar de visitação. Uma vez por semana eu vou na igreja e aí eu faço coisas sagradas.
Uma vez na semana, uma vez no meu dia, eu vou tirar para ler a Bíblia e para orar e eu faço coisas sagradas. Não, nós somos chamados para viver o sagrado como estilo de vida. O profano é aquilo que explicitamente desonra a Deus. Uma música que você escuta e que faz apologia explícita ao adultério, à traição, ao álcool, às drogas, eis ali uma música profana. Ela está exaltando e estimulando aquele que a ouve a gostar daquilo que Deus odeia. Deus odeia o adultério, Deus odeia o divórcio. E aí eu gosto demais de ouvir músicas que exaltam o adultério e o divórcio. Profano. Assisto programas de televisão que estimulam uma sexualidade fora do casamento. Eu vejo coisas que me levam a práticas sexuais não com o meu cônjuge. Profano. Isso é profano. Disso aqui nós devemos fugir. E aí um texto que Tiago, irmão do Senhor, nos deixou como herança, para ele nós lermos, para ele praticarmos todos os dias, em todo o tempo, é Tiago 4, 7 e 8. Aproximem-se e submetam-se a Deus, e Ele se aproximará de vocês. Busquem a Deus, e Ele será sempre positivamente responsivo. Ele nunca vai acusar alguém que o busca com sinceridade, com o coração quebrantado, arrependido. Ele nunca vai rejeitar alguém que o busca assim. Então aproxime-se e submeta-se a Deus, e Ele se aproximará de vocês. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Veja bem, o texto aqui não está falando para você ir para os tapas com o diabo, não. Para você ir para a briga com o diabo, não. Ele não está te instruindo a cutucar a tentação e a dizer para o diabo, pode mandar a tentação, que eu resisto, que eu vou aguentar. Não, eu resistir aqui, não passa perto, não olhar, como o próprio Senhor Jesus falou, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, amputação radical. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a fora, nem flerta com aquilo que pode atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Gosto da frase do São Felipe Neri, era um padre lá do século XVI, que depois foi canonizado. Olhando para Tiago 4, 7 e 8, ele fala, a batalha contra o pecado é a única batalha na qual vence quem foge. O que foi que José fez para vencer aquela tentação? Fugiu. Se Davi está lá no terraço, vê uma mulher bonita, fala, não posso. Eu sou casado, provavelmente ela é casada, poucos homens estão na cidade, pode ser que o marido dela seja um dos meus oficiais, não posso. E ele sai, ele foge, ele não peca, mas aí ele flerta, e aí ele cai. Portanto, então, a respeito do profano, nós devemos fugir sempre. Agora, meus irmãos, diariamente, quando nós pensamos no sagrado, nota 10, 8,5, 9, que nota você se daria quando você pensa no sagrado? Eu sei identificar algo que é para a glória de Deus, eu sei pensar em algo que exalta o Senhor. Geralmente a gente passa. Geralmente a nossa nota é boa quando a gente vai lidar sobre essa reflexão relacionada ao sagrado. Eu sei, ora, o que é uma música que exalta a Deus. Eu sei o que é um texto que, quando eu leio ele, o Senhor se agrada. Eu sei o que é um programa que às vezes eu assisto ali e o Senhor fica feliz comigo. Eu sei. Nota 10 para nós, na nossa avaliação, na nossa percepção sobre o sagrado. 9,5, 8 para alguns. Mas, no geral, nota azul para todos nós. Quando a gente pensa no profano, nota boa também. A gente passa também nessa prova aqui. Agora a gente toma bomba é quando a gente vai lidar com o secular. Geralmente a gente faz confusão nesse campo aqui. Geralmente a gente não sabe discernir o que é que eu faço com o secular, quando é que eu transito pelo secular, se eu posso tocar no secular, e se eu devo tocar no secular, porque eu devo tocar no secular, o Senhor falou que eu devo tocar no secular, o que é que eu faço com isso?
Sabe, o cachorro que corre atrás do carro, o carro para e ele não sabe o que ele faz com o cachorro. Muitas vezes é a gente com a obrigação de ter que lidar com o secular diariamente, mas quando o secular, o carro para, a gente não sabe o que a gente faz com ele. A gente sabe que, por definição, o secular é aquilo que não desonra a Deus. Por definição. E que nós somos chamados para fazer o secular para Deus. Olhemos alguns versículos aqui. Gálatas 6:1 diz que nós somos espirituais. Gálatas 6:1 não está falando assim: vocês devem fazer algumas coisas espirituais. Tem algumas coisas que vocês vão fazer, não são espirituais não, mas tem umas outras que vocês vão fazer que são espirituais. Vocês têm alguns atos espirituais. Não. A palavra do Senhor para nós lá em Gálatas 6:1 é: vós sois espirituais, nós somos seres espirituais. Se nós estamos em Cristo, isso se deu porque um dia nós nascemos de novo. O velho homem, o homem dominado pelo pecado, morreu. E nós nascemos uma nova criatura que agora vive no Espírito. E nós somos chamados, e o Senhor está trabalhando em nós para nós sermos santos, como santo é o nosso Pai. Portanto, nós somos espirituais e a nossa vida, ela deve ser encarada e vivida nessa percepção de espiritualidade. E aí olha o que o Senhor diz a respeito da nossa relação com toda a criação de Deus. A natureza criada, portanto, toda a criação de Deus, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a criação, o mundo, tudo que Deus fez, está aguardando com grande expectativa que você, um filho de Deus, vá lá se envolver com aquele ambiente, vá lá se envolver com aquela situação secular, vá lá se envolver com aquele aspecto cultural, para você ser bênção naquele lugar. O mundo, a criação de Deus, está esperando ansiosa para que nós, os seres espirituais, vamos lá nos envolver com essas coisas para levar Deus, para redimir a criação para Deus, para redimir a cultura para Deus, para redimir as artes para Deus, para redimir o trabalho para Deus, para redimir a família para Deus, para redimir o dinheiro para Deus, para redimir o sexo para Deus. E não é o Senhor quem está fazendo isso, é o Senhor, mas Ele faz através de nós, os seus filhos, conforme Romanos 8:19. E aí, nós poderíamos perguntar para o Senhor: como é que eu faço isso? Como é que eu então, esse ser espiritual, nascido de novo, habitação de Deus, como é que eu vou ser essa bênção para a criação de Deus, para o mundo de Deus? Aí o apóstolo Paulo respondeu, em 1 Coríntios 10:31. Sabe como é que vocês vão fazer isso? Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo poderia ter dito assim: quando vocês forem fazer um foguete para ir para a lua, façam um foguete para a glória de Deus. Quando assim você for criar um novo computador quântico, crie isso para a glória de Deus. Sabe assim, quando você for bater aquele próximo recorde olímpico, bate esse recorde olímpico para a glória de Deus. Não, quando você for comer arroz, feijão, salada, ovo frito, amanhã no almoço, coma esse prato de comida comum, num dia comum, para a glória de Deus. E aí você vai tomar aquele copo de água, toma aquele copo de água para a glória de Deus. Ou qualquer outra coisa, as coisas mais triviais, as mais corriqueiras, as mais normais do dia a dia, que a gente faz até sem pensar, faça tudo isso para a glória de Deus. Porque quando você se ater para o comum, para o simples, para o básico, e se fizer atento para aquilo que a gente faz no automático, e no automático, na segunda-feira, 3 horas da tarde, cumprindo as rotinas do trabalho, limpando casa, fazendo um bolo, assinando um documento, soldando uma chapa, Deus nos livre, né? Aí eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus. As coisas grandiosas, os momentos ímpares, os excepcionais, você não vai errar neles. Mente cristã, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Pensem a vida como Cristo pensa. Como é que a gente faz isso? Encha a mente com o Evangelho, para que o Evangelho oriente todos os nossos passos, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, faremos então para a glória de Deus. Você acha que estava resolvido aquele problema? Voltando aqui então. A maioria dos cristãos tomam bomba nota vermelha aqui, ao pensar no secular, porque eles lidam com essa questão secular em dois extremos. Um extremo é: leem o profano como sinônimo de secular, leem o secular como sinônimo de profano. Essa música é do mundo. Não importa a letra, não importa o que ela está falando, não importa. Se não tem Deus, não tem Jesus na letra, é do diabo. É do diabo. Não, mas isso aqui é secular. Secular é sinônimo de profano. Então, tudo que não é feito na igreja, tudo que não é feito religiosamente, relacionado à vida religiosa, é secular, portanto, profano. Muitos cristãos, grande parte dos cristãos fazem essa leitura. Não consegue se desvincular então do profano, porque você tem que sair trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que negociar, você vai para o comércio. Não consegue se desvincular do profano. Aí é uma vida terrível. E muitos líderes amam essa leitura sobre a vida, porque usam isso para colocar cabresto sobre os seus, não ovelhinhas, mas os seus cãezinhos, seus pets. Outros aproveitam o secular, sabe para quê? Para experimentar o melhor de Deus e o melhor do pecado e continuar vivendo na igreja. O secular é isso aqui, é um muro. Aí eu consigo assim, eu fico aqui em cima desse muro, aí eu consigo assim, é o meio, né? Então eu coloco um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, no céu. É piada velha, né? O crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Muitos fazem isso. Então eu vou aqui e eu trabalho desse jeito aqui, eu exerço a minha profissão do jeito que aquele ímpio exerce, desonestamente, como um preguiçoso. Faço as coisas assim de uma forma tão desordeira, sou desonesto. A minha postura de trabalhar quando o patrão está na sala é uma, quando ele sai é outra. Escondo as minhas finanças da minha família, faço coisas, minto, sabe? Mas eu estou lidando com isso aqui, né? Porque é difícil mesmo. Mas aí eu vou lá e dou o dízimo. Mas domingo eu não falto na igreja. Então está ali em cima do muro. Uma vez um discípulo perguntou para um conselheiro: o que é que eu tenho? O que é que eu faço para eu experimentar alguns prazeres do mundo e ainda continuar usufruindo da bênção de Deus? A resposta do conselheiro: converta-se, ímpio. Converta-se, ímpio. Eis uma mente nunca nascida de novo. Quando você pensa que há a possibilidade de você ficar em cima de um muro, com um pé no inferno, o outro pé no céu, e o secular é esse muro que te proporciona isso, lembre-se daquela história que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. Tinha ali dois homens, um muito rico e um muito pobre. O muito rico não temia a Deus, morreu, foi para o inferno. O pobre era temente a Deus, morreu, foi para o céu. O que é que separava o céu do inferno? Um muro? Um abismo. Se você está no meio do caminho, meu irmão, você não está em cima de um muro, você está num abismo. Você está num abismo. Se você está tentando fazer isso aqui, experimentar o melhor dos dois lados, você nunca esteve no muro. Você sempre esteve mergulhado num abismo. Então eu vou usar aqui duas práticas nossas, bem cotidianas mesmo. No campo das artes, vamos pensar aqui sobre a música, que é a nossa expressão cultural da nossa época, que todos nós, né, estamos
envolvidos, com a qual todos nós estamos envolvidos. Todo mundo escuta música, todo mundo canta música. Houve tempo em que a expressão cultural mais popular foram as esculturas, as pinturas, o teatro, mas desde que conseguimos gravar a música e reproduzir, a música se popularizou. E vamos pensar também no trabalho, porque é algo que todos nós fazemos e fazemos o tempo todo, deveríamos fazer o tempo todo, estamos envolvidos, seja no nosso lar, seja fora do nosso lar. Uma música que você escuta, ela não fala de Jesus, ela não fala de Deus, ela não tem nada do Evangelho, mas ela exalta o amor entre um homem e uma mulher. Se você escuta aquela música e você se lembra do seu cônjuge, e pensa na relação sua com o seu cônjuge, você dá saudade do seu cônjuge, ou se aquela música que foi escrita por um cara que não conhece nada do Senhor, não tem nada de Bíblia nela, mas ela te faz avaliar algumas posturas suas para com o seu cônjuge, você sacralizou uma música secular. Se você escuta uma música, ela não tem nada de Bíblia nela, mas ela exalta a criação de Deus, algum aspecto feito por Deus, e ela te leva a olhar para a criação e pensar a respeito do que Deus faz, da beleza de Deus, da criação do Senhor, você sacralizou a música. Você ouviu uma música secular para a glória de Deus. Agora, se você escuta aquela primeira música, mas ao invés de você escutar aquela música e pensar no seu cônjuge, se lembrar do seu cônjuge, você se lembra de outra pessoa que não seu cônjuge, e alimenta até pensamentos relacionados a um possível adultério, ou nem um adultério que vai acontecer, mas te alimenta, te faz pensar em alguém que não seu cônjuge, a mesma música foi sacralizada por um e foi profanada por outro. Você vai para o seu ambiente de trabalho, e aí lá no seu ambiente de trabalho, a mesma profissão, sua e do seu colega, você vai lá para o seu ambiente de trabalho, e você é mentiroso, você é desonesto, você é preguiçoso, sabe? Seu patrão, como eu disse, chega, aí você muda a postura, ele sai, você se torna um aquém de novo das suas funções. Você profanou a bênção que Deus te deu, que é o trabalho. E aí aquele mesmo colega ali do lado, ele nem é cristão, mas ele é honesto, ele é dedicado, ele exerce aquele trabalho, sabe, com primazia, faz aquilo com excelência, ele sacralizou o trabalho. É o que é que nós fazemos com o secular. E nós, como já lemos, nós temos o dever de redimir todo o secular. O secular, ele nunca é neutro. Ele nunca está sozinho em um lugar da vida e da criação. Portanto, o secular é sempre aquilo que ou vai cair e se tornar profano, ou vai ser elevado e vai se tornar sagrado. Depende do que seu coração vai fazer com aquilo, depende de como você vai exercer aquilo. Se você faz para a glória de Deus, para o bem do próximo, e beneficia a criação do Senhor, sacralizou o secular. Mas se você usa aquilo e aquilo de alguma forma te leva a pecar, você profanou o secular. Daria para falar mais um monte de coisas aqui, mas o tempo não nos permite, mas eu acho que você conseguiu entender um pouquinho a partir desses exemplos, né? Pois bem, Daniel e os seus amigos, eles souberam discernir e lidar muito bem com o sagrado, secular e profano. Você está sabendo? Você está conseguindo fazer isso? Você está conseguindo administrar a sua vida, vivendo no sagrado, a ponto de sacralizar o seu secular? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Olha como Daniel e seus amigos amaram a Deus dentro da Babilônia. Eles se formaram com honras. Quando eles foram levados para o vestibular, eles se destacaram sobre todos os outros jovens, e o rei, tão encantado, não dava mais para comparar eles com os outros universitários recém-formados. Eles foram comparados com os sábios profissionais, com os mestres deles. E eles eram 10 vezes mais competentes, mais doutos do que os mestres, os sábios profissionais da Babilônia. Na cultura babilônica,
aprenderam sobre os deuses da Babilônia, trabalharam com dedicação na Babilônia. Eles cresceram ali dentro, foram colocados em postos elevados, cada vez mais elevados, subiram, cada vez mais. Daniel chegou a se tornar no segundo homem da Babilônia, mas tiveram que assinar nomes babilônicos pelo resto das suas vidas. Talvez você não teria problema se, por exemplo, você fosse para um outro país e por causa da mudança de língua o seu nome fosse mudado para se adequar melhor àquela língua. Lá era problemático, porque os nomes dos israelitas, eles tinham relação com o Deus de Israel. Os nomes de todos eles estavam relacionados a alguma obra, a alguma expectativa, a alguma coisa que Deus de Israel havia feito a eles, à família deles, aos seus pais, quando eles nasceram. Uma expectativa com relação ao Deus de Israel, que aqueles pais estavam projetando naquelas crianças, quando aqueles nomes lhes foram dados. Por exemplo, Daniel significa Deus, o Deus de Israel é o meu juiz. Mas o nome dele foi mudado para Beltesazar. Acontece que na Babilônia eles faziam a mesma coisa, e os nomes babilônicos também estavam relacionados não mais ao Deus de Israel, mas às divindades pagãs. Então, quando o nome de Daniel é mudado para Beltesazar, Daniel passou a assinar não mais Yahvé é meu juiz, mas ele passou a assinar Bel protege a minha vida. Um ídolo babilônico, caldeu, protege a minha vida. Hananias, Yahvé tem favorecido, Yahvé tem sido gracioso para comigo. O nome dele foi mudado para Sadraque, e era um decreto do Deus Lua. Deus Lua dá ordens através de você. O Deus Lua ordena através de você. Misael, quem é o que Deus é? Uma exaltação ao nome próprio de Deus. Misael passou a assinar Mesaque, e era algum tributo ao Deus Saque. Azarias, aquele a quem Deus ajuda, passou a assinar Abednego, servo de Nebo. Esse menino que antes assinava ajudado por Deus. Qual é o seu nome? Ajudado por Deus. Na Babilônia agora, pelos próximos 70 anos, qual é o seu nome? Servo de Nebo. E meus irmãos, eles assinaram esses nomes. Eles tiveram que assinar esses nomes. Não dava para assinar os documentos na Babilônia usando nomes israelitas. A mudança de nome era um símbolo de domínio, de que a Babilônia tinha vencido sobre os israelitas. E se eles se rebelam lá no início, nós não vamos assinar esse nome, meu nome é Daniel e Zefni. Então você morre, vai para a pedreira, e Daniel teria desperdiçado a oportunidade de honrar a Deus como primeiro ministro da Babilônia. Ele entendeu, tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer. E o que é que esses meninos aqui entendem? Eu posso assinar Bel cuida da minha vida pelo resto da minha vida, mas eu nunca vou me esquecer de que o Deus de Israel é que é o meu juiz. Eles vão mexer na ponta da minha caneta, mas eles nunca vão colocar essas divindades dentro do meu coração. Eu vou aprender sobre tudo a respeito dos deuses deles, mas nenhum desses deuses nunca vão mexer com a minha essência e vão fazer com que eu me esqueça de Jerusalém, de Israel e do Deus de Israel. Tanto é que os seus amigos que assinaram os nomes daquelas divindades, quando tiveram que, diante de toda uma multidão, se prostrar diante de um ídolo da Babilônia, eles resistiram a custas das suas próprias vidas, e eles foram jogados na fornalha, muitas vezes acesa. E Daniel, quando foi impedido por lei de orar ao Deus de Israel, e deveria então agora se curvar orando, chamando o Deus da Babilônia de o seu Deus, ele resistiu, foi para o seu quarto, para a janela, com as mãos estendidas para Jerusalém, para orar ao Deus de Israel, e isso lhe custou a cova dos leões. Eu assino o nome desses deuses,
mas eles nunca vão entrar no meu coração. Assim também porque não tem jeito, e eu vou honrar Deus através disso aqui, mas eles nunca vão roubar a essência, a bênção, a glória do Senhor na minha vida. Vivendo socialmente na Babilônia, não se contaminaram com a Babilônia e honraram o Senhor na Babilônia. Se destacaram na Babilônia, tiveram profissões que nós nem pensamos neles como profissionais, nós pensamos neles como profeta, como homens de Deus. Mas não. O ministério deles era a profissão deles. Mas eles fizeram com tanta primazia para a glória da Babilônia durante 70 anos, para enriquecer a Babilônia durante 70 anos. Mas tudo buscando a glória do Senhor, para manter a palavra do Senhor quente em seus corações, para chamar a atenção para o povo de Deus, para que não se esquecessem do Senhor, usando aquelas influências, usando aquelas estruturas, usando aquele dinheiro, tudo, para que Deus nunca fosse esquecido, mas para que o Senhor fosse lembrado e exaltado quando ele se voltasse para restaurar Israel. Honraram a Deus muito longe das casas dos seus pais, honraram a Deus muito longe do seu país, honraram a Deus muito longe do templo. Uma vida inteira sem nunca oferecer um sacrifício a Deus. O ápice do culto ao Senhor. Fizeram isso quando meninos. Depois nunca mais puderam fazer como nós aqui num domingo, entrar, louvar o Senhor, ler a palavra. Nunca mais. Mas separados de tudo isso, honraram o Senhor em tudo nas suas vidas. E sabe o que foi que Daniel entendeu? Daniel 12:3, para mim um dos versículos mais bonitos da vida. Olha o que Deus faz com aqueles que são fiéis a Ele. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, é o que os profetas faziam, é o que Daniel fez na Babilônia, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Meu irmão, se você decidir firmemente viver na Babilônia, sem se contaminar com a Babilônia, honrando o Senhor na Babilônia e aguardando pelo retorno do Senhor, e fazer isso sacralizando o secular, essa palavra ela vai se cumprir na sua vida. Você vai desfrutar dessa bênção do Senhor em você. Porque os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Concluindo, o Senhor Jesus falou sobre isso. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder. Se você amar a Babilônia, se você usar a Babilônia simplesmente para o seu deleite, simplesmente para o seu enriquecimento, simplesmente para o seu desfrute pessoal e não honrar o Senhor na Babilônia, você vai perder a sua vida. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Um dia eu ouvi uma pessoa parafraseando esse texto. Eu fiquei encantado, nunca mais me esqueci daquelas palavras. É como se o Senhor Jesus dissesse: cuida das minhas coisas e eu cuido da sua vida. Daniel cuidou das coisas do Senhor na Babilônia e o Senhor cuidou da vida dele. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Você sabe o que precisa falar para o Senhor a respeito dessa palavra. Quem tem sido você na nossa Babilônia? Você tem sido como aqueles outros jovens que nem são citados e que se perderam na Babilônia? Você tem sido como aqueles radicais que desonraram ao Senhor se isolando? Ou você tem conseguido viver a labuta nossa de cada dia nessa Babilônia? Viver normalmente na Babilônia, lembrando do Senhor diariamente na Babilônia, sendo bênção na Babilônia e ansiando pela restauração, o retorno do Senhor. Você tem vivido
mergulhado no profano, arrependa-se. Você tem se enganado, se iludindo, achando que você está conseguindo se equilibrar no secular, ora no profano, ora no... Sacralize o secular. Faça as coisas cotidianas, as coisas normais, para a glória do Senhor, com dedicação, com alegria, com amor, com perspectiva de serviço. Você honrará o Senhor. Onde você precisa se arrepender, onde você está precisando da graça do Senhor, da instrução do Senhor, da força do Senhor. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nós não estamos lendo aqui uma utopia poética. Nós estamos lendo aqui um testemunho do Senhor sobre uma obra que há um tempo atrás o Senhor realizou através de jovens que se tornaram homens, que eram de carne e osso, pecadores, como nós somos, mas que porque foram enchidos pelo Teu Espírito, foram enchidos, instruídos pela Tua Palavra, amaram o Senhor no mundo. Deus, nós queremos isso. Nós agradecemos ao Senhor por esse ensino, pela forma com que o Senhor tem nos instruído, mas nós queremos viver isso, Santo Deus. Não nos deixe apenas aprendermos essas coisas, ficarmos encantados com essas coisas, não. Muito mais do que isso, essa palavra ela desça para os nossos corações e nos influencia amanhã, na rotina, no dia a dia. Nos ajuda a entender, Santo Deus, que enquanto o Senhor não voltar, a vida é aqui na Babilônia. Que não é intenção do Senhor nos levar para um mosteiro, para uma torre de marfim isolada da vida, mas que assim como o Pai te enviou, o Senhor Jesus, para o mundo, o Senhor também nos enviou para o mundo. Nos ajuda, tal qual Daniel, Israel, Azarias, Santo Deus, os seus amigos ali honraram o Senhor na Babilônia, por causa da graça do Senhor que estava neles, que essa mesma graça atue em nós também, para que nós honremos o Senhor aqui na nossa Babilônia contemporânea, para a glória tua, Santo Deus, para o nosso deleite em ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.